começando mais um programa do Mulheres em Pauta, o programa que leva até você a discussão sobre pautas femininas e tudo que a mulher tem que enfrentar dentro da sociedade atual. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante e que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço, mas ainda é necessário mais igualdade, que é a empregabilidade feminina. E para falar sobre o assunto, nós trouxemos aqui, é claro, nossa já conhecida vereadora Inês Paz. Vereadora, seja bem-vinda novamente, né, mais uma vez ao Mulheres em Pauta. Obrigada pela sua presença. Olá a todas e a todos, né, que possam estar acompanhando o programa Mulheres em Pauta, não é porque o programa é Mulheres em Pauta que ele precisa ser visto só visto por mulheres, os homens precisam também assistir. É bastante importante que nós estamos no mês de maio e a gente tem, né, no mês de maio, né, o dia 1º que aconteceu, o dia do trabalhador, da trabalhadora, a gente está discutindo, vendo essa questão da empregabilidade da mulher no mercado de trabalho. Participe, que vocês vão gostar e nós vamos ter muitas ideias. Acompanhe nosso programa. É isso, gente. Para falar sobre o tema, né, a gente precisa de uma especialista. E é por isso que a vereadora trouxe a convidada, que é a Aline Zaniboni. Gente, ela tem, olha, muitos cursos assim no currículo, então eu vou resumir um pouquinho para vocês, tá? Mas ela é empresária do setor de recursos humanos há 22 anos aqui em Mogi das Cruzes. Ó, ela cursou superior em turismo com ênfase em meio ambiente pela Unesp, processos gerenciais na FMU, direito na UMC, MBA em Gestão de Pessoas e Coaching, ela é CEO em Recursos Humanos e, além disso, tem mais 38 cursos aí de especialização em Marketing, Finanças, Gestão de Projetos e muito mais. Se eu continuar, eu não paro mais, né, Aline? Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pela sua presença aqui no Mulheres em Pauta. Muito obrigada, Dri. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar num programa como esse, conversando sobre um tema tão importante que é a sociedade feminina hoje. Então, obrigado pela apresentação do currículo. Não precisava ser tão extenso. A gente vai tentando um pouquinho aprender cada vez mais. Afinal de contas, o mercado ele é competitivo e a mulher precisa sempre estar à frente para conseguir um localzinho ali no sol, né? E conseguir condições de equidade. Eu não digo nem igualdade, porque não existe igualdade no mercado, né? Sim, a gente sabe, né, o que a gente passa. A mulher aqui, ó, que está na pele, a gente entende. Até puxando aqui para a vereadora, né, a gente está falando de empregabilidade, a gente já vai puxar aqui para a Aline explicar um pouquinho mais sobre o assunto, mas a vereadora, ela faz parte aí de 3 mulheres apenas, né, dentro da Câmara dos Vereadores aqui em Mogi das Cruzes. Então, ela representa uma parcela feminina, né, muito pequena ainda. Então, vereadora, dentro deste nosso tema, né, como que é a representação da mulher hoje na sociedade democrática, principalmente até falando da Câmara Municipal? Então, nós já apresentamos dados em outros momentos que a representatividade da mulher seja principalmente na questão da política partidária, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de política. Política todas nós somos, né? Todo ser humano ele tem que ser político, ele é um ser político. A questão é a política partidária, de você estar em partido, de você participar das eleições. Então, foi assim, uma batalha muito grande para a gente ter um pouco dessa voz, dessa representatividade. Foi uma batalha, foi uma luta das mulheres. Nós não podemos sempre esquecer que tudo que a gente conquistou, o pouco que as mulheres têm de representatividade na vida política partidária, foi um fruto de uma luta. Porque você veja, ainda não representa a quantidade de mulheres que nós somos, porque nós somos 50% da população, se não for até um pouco mais, mas pelo menos pegar esse dado de 50%. Né? E somos responsáveis, eu costumo dizer isso, porque nós somos responsáveis para gerar os outros 50% aí da população. Agora, essa questão de ocupar os espaços da política partidária ainda é desleal, ainda nós não temos a participação que nós precisaríamos ter. Não responsabilizo as mulheres, eu responsabilizo a como está organizada a nossa sociedade, essa questão das cotas, né, agora de ter um percentual, não de mulher, mas né, o 30% do gênero que está aí, pode ser. Só que, geralmente, o homem que sempre está em mais quantidade,
ele trouxe essa discussão, né? Ele trouxe essa discussão de ter investimento. O que eu tenho observado é que os partidos eles não investem como deveriam investir na formação da mulher. Hoje em dia, a gente vê muita falação, muita propaganda, tudo quanto é partido tem assim, o setor da mulher, a representatividade da mulher, mas a gente acaba depois vendo no resultado prático que esse investimento ficou só, como diz, da boca para fora. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que é um fruto da nossa luta e dizer do partido que eu estou inserida, que é o PSOL, ele tem investido, né? Investido tanto que se você olhar, né, você olha assim, a bancada de deputados federais, a gente é praticamente meio a meio, equilibrado. Mulheres trans é o PSOL que tem, mulheres negras é no PSOL que tem. Então, a gente faz um investimento de fato. Então, ainda a nossa representatividade é pequena, mas o que está faltando? Está faltando os partidos olharem esse investimento, porque quando tem investimento, as mulheres se destacam. E a gente tem esse exemplo prático no partido do PSOL, que faço parte. É exatamente isso, né, que a vereadora está falando. Então, precisa de incentivo, precisa também de investimento para que a mulher esteja aí em lugares e posições mais altas, né? As mulheres vêm conquistando seus espaços, mas até por conta de discussões mais atuais, de uma pauta que está sendo trazida agora para a sociedade. E aí eu gostaria de entender com a Aline. A vereadora estava falando, né, sobre essa questão do espaço da mulher. Ainda é um desafio, mas a mulher está conquistando mais lugar. Então, qual é o cenário hoje dentro do mercado de trabalho das mulheres, Aline? Bom, a mulher está conquistando um local maior de fala hoje do que em 1980, por exemplo, mas em cargos mais administrativos. Eu conheço muitas pessoas que trabalham, né, mulheres formadas, por exemplo, em áreas de mecânica e de solda, e que elas não conseguem oportunidade no mercado de trabalho. E são cursos difíceis de serem feitos. Você fazer uma manutenção numa máquina industrial. A mulher ela é muito mais cuidadosa. Mas, em geral, não falando das profissões em si, a mulher ainda fica muito fora do mercado de trabalho, porque na hora de uma entrevista de emprego, o homem que tem um filho pequeno, ele pode falar, a minha mulher cuida. A mulher ter essa fala de o meu marido cuida, não é necessariamente uma coisa que é aceita socialmente. Em contrapartida, a gente não tem um número de creches que comporte o município, para que essas mulheres possam deixar os seus filhos nas creches e realmente desenvolver uma função de trabalho, porque precisa ter esse cuidado. Afinal de contas, né, como a Inês falou, nós mulheres somos metade da população e responsável pela outra metade, né? Mas, de toda forma, o peso sobre a mulher de todas as tarefas, entre se dividir em tarefas sociais, como de beleza, de cuidados próprios, tarefas domésticas, dos filhos, da alimentação, do cuidado com roupas, do estudo. Então, você ainda precisa ter um tempo de desenvolvimento para estudar, para fazer um curso técnico, uma graduação ou um curso de especialização. Para aí sim você conseguir ter uma boa posição no mercado de trabalho, será que isso é exigido na mesma proporção para o sexo masculino? E aqui não é uma questão de preconceito, mas mesmo em linhas de produção, que são linhas que não precisam de ensino superior, ensino técnico, muitas vezes é ensino médio. O número de homens que nós temos no mercado de trabalho, ele é de 72% aproximadamente, sobrando só 28% das vagas para cargos femininos, que geralmente são mais condicionados ou só a uma embalagem, ou só uma linha de uma limpeza na linha de produção. Porque a mulher ela tem sempre o cargo que muitas vezes é aquele que sobra e que o homem não quer fazer, né? E porque a mulher ela precisa se especializar tanto mais para ter um cargo administrativo ou um cargo de CEO. Então, a gente brincou a respeito do meu currículo, né? De ter diversos cursos de especialização, 3 graduações, uma pós, o MBA. E aí, nossa, a Aline estudou finanças, a Aline estudou marketing, a Aline estudou um monte de coisas. Como eu conseguiria falar de RH, entrevistar todas as profissões e ter conhecimento, né, na mesma proporção se eu não buscasse todas essas formações? E como o outro me enxerga enquanto eu estou entrevistando, eu estou sendo entrevistado por uma mulher. Ela não tem conhecimento no que ela está falando.
E isso aconteceu, por exemplo, hoje mesmo, dentro da nossa empresa. Nós estamos com uma vaga para a área tributária e fomos entrevistar alguns candidatos. Entrevistamos homens e mulheres. E as perguntas são as mesmas para todos, porque eles precisam se correlacionar. Eu preciso que as pessoas demonstrem o conhecimento técnico. A pessoa simplesmente ficou brava porque uma mulher estava perguntando para ele se ele sabia fazer a profissão, se ele conhecia impostos, afinal é tributário, porque como um homem de 15 anos de carreira não sabe tributário? Por que você está me perguntando se eu sei? Né? Enquanto as mulheres, não, eu conheço tal e tal impostos, esses são municipais, esses são estaduais, essa tributação é entre estados, essa tributação é da União. E até a comunicação para a mulher ela é muito mais clara. Mas e o respeito se a gente não tem o conhecimento? Sim, é aquilo, né? A mulher ela precisa provar muito mais o seu valor, né? O seu conhecimento para chegar até um cargo de poder ou até para ser respeitada, né? Exato. Aline, e dentro disso, agora até falando com a vereadora mesmo, se trata de uma construção, né, vereadora? É uma construção de ideologias, de que a mulher ela precisa sempre tentar fazer mais para que de alguma forma ela se iguale ou chegue no mesmo patamar de conhecimento de um homem. Então, como que a sociedade trata essa questão, né? Ainda é uma sociedade muito machista? Com certeza. Eu acho que nós estamos desconstruindo isto, mas ainda o machismo, né, o racismo ainda prevalece. Porque vejam vocês, a gente fica pensando aí na questão da mulher, do papel da mulher. Então, a sociedade que nós vivemos, e aí falando uma sociedade, inclusive, de século XXI, mas ela foi estruturada, o sistema político, econômico que organiza, né, que está por detrás, que é o sistema capitalista, que não dá para a gente não falar a respeito disso. Ele foi estruturado, ele foi organizado, ele enraizou-se nessa organização a questão da superioridade masculina. E se a gente for ver, né, você pega na questão religiosa, tem, né, a teoria do criacionismo, né, e a gente tem que ensinar, eu como professor de história, a questão, né, da teoria criacionista e a teoria científica, e a gente tem que apresentar as duas, pelo menos, e fazer o debate. Você pega a teoria criacionista, como que foi, como é falado, como é que foi criada a mulher, entendeu? Sempre submissa, sempre numa submissão. Então, o sistema capitalista ele foi formado nesse sentido de que é uma sociedade, né, patriarcal, onde o homem determina, onde a mulher tem que ser submissa a ele, onde a mulher tem que ser a rainha do lar, ela ficar né, ligada ao lar. A pergunta é essa, né? Se as pessoas querem, lógico, às vezes por opção, tem muitas mulheres que querem criar os seus filhos, mas porque tem condições, porque se não tiver condições, como é que vai trazer né, o que comer, a alimentação? Então, ela é uma sociedade organizada nesse sentido. E a questão da mulher no mercado de trabalho, aí a gente fica vendo assim, nos anais da história, porque a mulher sempre foi colocada como mão de reserva, né? Mão de reserva para atender aí as demandas do sistema capitalista. Então, quando você precisa de uma mão de obra, que o homem, ou porque ele está na guerra, ou porque... aí você pega em grande quantidade, mas não oferece as mesmas condições para a mulher. Então, vai fazer o mesmo trabalho que o homem faria, que estava fazendo, mas numa condição bastante diferenciada, bastante inferior. Então, acho que essa desconstrução ela precisa ser feita. Agora, quem que faz? Então, os movimentos feministas, eles fazem, né, a estrutura de um partido que tem uma preocupação acaba fazendo. Agora, onde que deve fazer, onde que deve centrar a questão dessa desconstrução? No meu modo de ver, é na questão da educação. Então, a educação ela tem que ser construída desde o 0 ano, que nem a Aline falou da questão das creches, da questão da creche. A creche é um direito da criança, né? E a gente
participei muito do movimento lá na época da ditadura militar, que muitas mulheres da Zona Leste, o movimento que surgiu, essa organização, depois dos movimentos feministas, depois de organização de mulher, na luta pela creche, né, na defesa pela creche. Porque como é que ela vai enfrentar, né, trabalhar, onde que ela vai deixar seu filho? Então, é um direito das crianças. Mas ele tem que ser também combinado com o direito da mulher, no sentido de que a gente vê, por exemplo, aqui em Mogi, não tem creche para todo mundo. Qual é a preferência que dá? Às vezes, a gente encontra mãe que precisam colocar a criança para ela poder trabalhar, né? Mas, às vezes, não tem vaga. Essa não é a prioridade. Entendeu? A prioridade, às vezes, não é a mulher que trabalha. Pelo menos, muitas mães chegam até a gente. E hoje a gente tem, eu não tenho dados estatísticos, talvez até a Aline possa ter, a mãe solo, a quantidade de mãe que são o arrimo da família. É ela que cuida dos filhos. Então, ela precisa ter esse respaldo, né, para poder sobreviver. Então, todas essas condições de trabalho, eles não levam em consideração quando vai organizar a lei trabalhista, quando vai organizar a questão do currículo escolar, quando ele vai organizar onde ter creche, em quais bairros. Não leva em consideração. E isso precisa ser levado em consideração. Com certeza, né? E, inclusive, a Câmara recentemente apresentou até, né, um projeto falando justamente sobre isso, né? Sobre o horário de atendimento das creches para que tivesse um período noturno, né? Para que as mães que trabalham ou, de repente, que trabalham à noite mesmo, né? Que não tem com quem deixar a criança, pudessem deixar nessa creche de período noturno. O que contribuiria muito, né, para muitas mães solo, que são ali o sustento da família, né? E, Aline, agora falando, assim, dos setores, né, onde que a mulher está mais inserida hoje? Tá bom. Essa última, né? Ok. Eu te cortei, né, Aline? Perdão, você ia falar alguma coisa. Se você quiser, Fica tranquilo. Tá. Vamos que vamos. Tá bom. Deixa eu aproveitar, então, tomar um... Eu tava tentando ajeitar, mas aí Não deu certo. eu só vi a movimentação dele e eu tava tentando entender para que lado que é. Posso? 3, 2, 1. Com o comentário, né? Tá. E justamente, né, vereadora, falando um pouco sobre isso, a Câmara recentemente apresentou até um projeto, né, para que criassem aí mais horários e horários noturnos em algumas creches aqui do município, para que pudessem, né, abranger essas crianças que têm mãe solo ou que as mães trabalham na parte da noite, não tem com quem deixar, e assim as mães poderiam, né, trabalhar tranquilamente, que é o caso aí de muitos pais dentro do mercado de trabalho, né? Então, Aline, gostaria que você falasse um pouco quais são hoje os desafios que a mulher ainda enfrenta e principalmente, né, a vereadora falou da questão da diferença que a mulher ainda enfrenta no mercado de trabalho. Então, quais são aí as diferenças entre homens no mercado de trabalho e mulheres em questão de cargo, de remuneração? Dri, assim, nós temos uma remuneração em torno de 37% menor para as mulheres. Isso é um absurdo de diferença. Além do que, o quanto a mulher ela gasta muito mais para se recolocar no mercado. Nós falamos em creche. A área da saúde, tanto de limpeza hospitalar quanto de enfermagens, técnicos de enfermagem, na grande maioria são cargos femininos. É a questão, o serviço que o homem não quer fazer. Eu não quero fazer uma troca de decúbito, uma aplicação de alguma coisa, né, a parte de trocar lençóis. Então, é um serviço feminino. E ele é muito visto como, em essência, a maior parte do pessoal da área são mulheres. Uma creche noturna para uma mãe que trabalha 12 por 36, porque o hospital fica aberto 24 horas para emergência, como que essa mãe vai fazer para trabalhar à noite, se eu não tenho com quem deixar os meus filhos? E eu não preciso nem que seja o meu marido, mas e se eu sou uma mãe solteira? Né? Qual é o ciclo de assistência que eu tenho dentro do meu núcleo de apoio que consegue fazer isso durante uma madrugada? Em contrapartida, falando de desvalorização da mulher no mercado de trabalho, né, como a vereadora bem mencionou, que é algo histórico e que, apesar de uma determinada evolução, o dia 8 de março ele foi criado como uma homenagem de mulheres queimadas dentro de uma fábrica, lutando por direitos de saúde e segurança do trabalho.
olha, eu só não quero ter a minha saúde e minha segurança prejudicada aqui dentro, porque eu posso vir a perder uma parte do meu corpo, eu posso ter uma queimadura, eu posso ter uma série de coisas. E a minha luta é para que eu tenha dignidade no trabalho, alimentação, um equipamento de segurança, um local que me dê determinada proteção e que não vá causar danos à minha saúde. E aí eu sou queimada dentro da fábrica por uma luta que ela não estava ali necessariamente falando eu quero ser melhor que o homem. Não, eu quero condições dignas de trabalho, né? E quando a gente dá para essas mulheres uma condição, novamente, de equidade, não de igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade é outro patamar, mas pelo menos de equidade, para que se concorra nas mesmas proporções e medidas, nas mesmas dificuldades. Ou só a mulher tem que ter toda essa carga, né? Eu até brinco, né? Eu contratei meninos agora lá na Atualitar, entraram 2 meninos. Eu falo para vocês, é simples vir trabalhar. Coloca uma camisa social, penteia o cabelo e vem. Agora vai uma mulher, né? Fala, olha, vem cá, vou te contratar. Nossa, mas você não tá bem vestida, você vai conseguir me pagar? Não, né, não olham a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade administrativa ou até executiva. É o que você é, muitas vezes, discriminada no mercado de trabalho, mesmo estando inserido dentro dele, simplesmente porque você é mulher. Então, você precisa ter muito mais profissionalismo, inclusive ter muito mais cuidado nas falas, ter muito mais cuidados em uma série de coisas do que uma pessoa do sexo masculino. Isso também aplica a homossexuais, isso também se aplica à sociedade negra. Então, não só da mulher, mas eu acho que a gente tem que discutir, sim, toda uma sociedade, né, vereadora, no sentido de qual é a inclusão, quais são as bases que a gente continua com uma CLT, Constituição de Leis Trabalhistas, de 1945, que a gente está falando de Getúlio Vargas, né? E aí entram uma série de coisas e até preconceitos no mercado de trabalho. Por que eu vou contratar uma mulher se ela pode vir a ter uma gestação e a gestação me dá custo? E eu que vou ter que pagar o salário dessa mulher. Não, a base de educação começa quando nós entendemos que esse salário maternidade ele é pago pela Previdência Social. E aquilo, por mais que, num primeiro momento, no 5º dia útil, saia da conta da empresa, no dia 20 do próprio mês, ele já bate aquilo em imposto. E ele continua batendo até que tenha saldo. Então, quem paga isso é a Previdência Social, porque nós continuamos com o preconceito de que a mulher vai passar por uma gestação e a gestação ela é uma coisa custosa, sendo que nem somos nós que pagamos, né? Então, eu acho que no mercado de trabalho existem muitos extremos. O extremo, tanto... Um outro exemplo, eu estou com algumas vagas que são bem bacanas, com salários legais, e eu fui ligar no nosso Crescer aqui de Mogi das Cruzes, falar quais são os cursos que vocês têm para alunos que podem, né, do sexo feminino, se enquadrar nessas vagas. E a maior parte dos cursos da nossa sociedade, do Crescer de Mogi das Cruzes, são voltados para serviços domésticos, serviços de limpeza. Então, eu tenho curso de dobradeira, de arrumadeira, de barbeiro, de cabeleireira, e um curso de Excel avançado? E um curso que eu vá levar aquela pessoa, né, um curso de técnico administrativo voltado a um secretariado. Por que que os cursos para mulher, no próprio município, são subcursos? Isso é até uma questão interessante, né? Acho que dá pra gente perguntar pra vereadora. Vereadora, né? Que a gente já responde aqui na hora, gente. Vereadora, até agora, falando sobre o que a Aline está perguntando, né? Como que o município trata a questão do emprego, do mercado de trabalho para a mulher? Né? Como que a mulher está inserida aqui no mercado de trabalho? Então, tem incentivo, não tem incentivo, igual a gente está falando, né? Não tem tantos cursos, a maioria dos cursos também tem vários de costura, né? Artesanato, o que pode gerar renda, pode sim gerar trabalho para as mulheres, né? Mas como que o município trata essa questão? Tem incentivo suficiente para as mulheres trabalharem aqui? Olha, não tem. E agora a Aline traz um dado concreto, porque ela está do outro lado, né, no sentido de uma empresária que precisa da mão de obra e vai atrás e não encontra. Eu já tinha observado que esses cursos, como de subcursos,
e a gente vai fazer os devidos questionamentos, né? O que eu vejo nesta administração, que a gente, até para que aparece mais direto, é um largar, né, não fazer de fato, estar preocupado, não fazer essa construção que nós estamos falando, que a sociedade precisa. Porque hoje o termo, né, até acho que é a questão do empreendedorismo. Parece que hoje a palavra mágica é empreendedorismo, que esse capitalismo que devastou nosso planeta, que através do lucro, que só pensa no lucro, agora você seja empreendedora. O que eu vejo é um investimento da prefeitura nos cursos do Sebrae. Então, tudo é Sebrae, tudo é Sebrae, tudo é Sebrae. É isso que eu sinto. Então, quando a gente questiona não a qualidade, mas esse tipo de curso, diz que eles fazem as pesquisas. Eu tô para ver, porque eu encontrei com uma professora que aposentou, né, e professora da rede pública estadual, uma desvalorização muito grande, então ela queria até voltar a dar aula, mas as condições dela não davam para ela voltar a dar aula, e aí então ela foi encher o tempo dela fazendo os cursos no Crescer. E aí os cursos eram isso, aí ela aprendeu a dobrar meia, a dobrar calcinha, coisas que eu falei, e aí? Tá? Então, vai ser empreendedora. Acho que essa administração ela tem um foco muito voltado na questão do empreendedorismo. E esse empreendedorismo, a gente, assim, eu não sei se a Aline se considera uma empreendedora, como é que ela vê, mas eu vejo para mim que é uma tremenda de uma enganação. Tá? Porque as pessoas, eu pego a discussão que a gente está fazendo, até em termos de Câmara Federal, de política federal, na questão dos aplicativos. Tá? Então, eu vejo, na pandemia, eu entrei, né, como vereadora nessa gestão, 2021, que a gente vivia uma pandemia, e a gente brigando para você dar que a prefeitura criasse um programa de subsídio para de dar uma ajuda de custo, né, para as pessoas mais vulneráveis, e tinha um nome, não estou lembrado do nome, e daí ele faz, de tanto a gente questionar, ele fez um programa de investimento para empresas, pequenas empresas, e não fez para o MEI. Tá? O MEI quem que é MEI, gente? Que é o microempreendedor individual, se não me falha a memória, que é a manicure, que é a cabeleireira. Então, essa venda, né, do empreendedorismo, que você vai dar certo esse resultado, para mim, uma propaganda de sustentação desse sistema capitalista, para continuar, porque para você ter um grande empreendedor e se empreender, você tem que ter capital de giro. Como é que uma mulher desempregada, que é, né, a questão da faxineira, tudo agora é MEI, Então não tem como, para mim é uma ilusão. E tanto chega nessa administração que eu achei um absurdo, né? Vocês devem conhecer, mas o Cortella, Mário Cortella, um grande educador, ajudou a ser, não foi secretário, mas foi secretário adjunto, na época de Paulo Freire, né, o grande educador, ele foi contratado para dar uma palestra para a educação, e assim, foi assim, eu percebi um malabarismo que ele tinha que fazer para colocar a palavra empreendedorismo dentro da educação. Ele falava de educação, depois ele precisava... Porque eu avaliei, o Sebrae estava presente lá, eu avaliei, minha avaliação, que para garantir a presença do Cortella na educação, você tinha para pagar com o dinheiro do Fundeb, você paga com a educação, mas você tinha que botar a palavra empreendedorismo, porque senão como é que você ia prestar conta para o Sebrae? Então, eu acho que esses vínculos que a prefeitura faz é impressionante. Então, não tem devido investimento. Então, toda ajuda que teve lá na coisa, tirou o MEI, e daí o dinheiro sobrou. Ninguém foi pedir essa ajuda, porque os grandes empresários, os pequenos empresários, era uma quantidade pequena que nem foi atrás. Para uma MEI, aquela quantia ia fazer muita diferença, mas não foi construída. Então, eu avalio o seguinte, não tem investimento, só faz um papel de marketing,
de marketing, de propaganda. Então, os cursos do Crescer, que nem agora está falando, nós vamos atrás disso, porque eu já tinha feito um questionamento, não como vereadora, mas como educadora, para os cursos da FATEC. Tá? Os cursos da FATEC têm cursos tecnológicos, mas só cursos que não atendem o nosso jovem preto pobre da periferia. Agronegócio. Qual é o jovem preto pobre da periferia que vai se envolver no agronegócio? Eu queria saber, mas então não faz devidamente essa consulta. Ele fala que é tudo de consulta, mas para mim é uma consulta de fachada. Então, é esse detalhe do Crescer a gente vai atrás, porque na minha avaliação não tem esse investimento. Olha aí, tá vendo, gente? E esse é até, inclusive, né, o papel dos vereadores na Câmara Municipal, que é justamente cobrar, né, o Poder Executivo para que traga serviços melhores para o município, para a população. A gente já está chegando perto do fim, mas ainda tem umas informaçõezinhas que eu queria que a Aline respondesse aqui. Agora, vamos tentar trazer o lado positivo, Aline. As mulheres já conquistaram um pouco mais de espaço, né, apesar da luta ser contínua. Vamos entender quais são os setores hoje que mais contratam mulheres. Ou, de repente, as áreas que mais estão chamando mulheres, né, para trabalhar, que as mulheres podem até tentar se inserir, tentar se especializar, tentar uma nova chance, né, profissional. Ótimo. Primeiramente, eu gostaria de começar respondendo a vereadora, né, se eu me acho uma pessoa empreendedora. Sim, eu me acho uma pessoa empreendedora porque eu preciso empreender todos os dias. A questão do romantismo sobre o empreendedorismo é quando você tem uma estrutura que você consegue administrar tudo isso. Então, se eu só tive um curso de dobradeira ou de organização, enfim, e eu tento vender isso como um serviço, eu não vejo isso como um problema. O que eu vejo é que essa pessoa que tenta vender isso como um serviço, ela não tem estrutura. Então, eu preciso de um advogado para fazer um DRE, um balanço, eu preciso ter conhecimento financeiro, eu preciso ter conhecimento em compras, eu preciso ter conhecimento em marketing. E tudo isso não vem com esse simples curso para que eu empreenda. E aí, quando eu peço para pessoas que são na sociedade mais desvalorizadas financeiramente, que já passam por uma situação quase que de abandono ali do poder público, né? Mães solos pretas de periferia e que precisam de empregos, falam, vou fazer um curso para poder vender a minha mão de obra, ela não tem a estrutura por trás para ser empreendedora. E o que acaba acontecendo é que essas pessoas se frustram, elas não conseguem, elas gastam mais do que elas recebem, ou elas pegam muitos serviços que muitas vezes elas são desvalorizadas. Então, talvez esse seja o meu ponto com a palavra empreendedorismo. Nós temos que saber usar se de fato é o empreendedorismo ou se é um bico que eu estou fazendo para colocar uma comida dentro de casa. Saber separar os termos, né, e as necessidades. Mas quando a gente fala em áreas em expansão no mercado para a mulher, obviamente, desculpa, mas eu vou defender, nós mulheres somos muito mais comunicativas, nós somos muito mais negociadoras, a gente já administra a renda da casa, então eu preciso lidar ali com dinheiro o tempo todo. Setores como compras, porque a mulher adora pedir um desconto. Com certeza. Né? Então, setores como compras, as mulheres estão sendo muito valorizadas, até porque o poder de negociação, de convencimento da mulher, de persuasão da mulher, ele é muito maior. Para as áreas de vendas, uma mulher para vendas é o que o mercado mais quer. Então, quando a gente olha a área de vendas, a mulher ela é mais detalhista, a mulher apresenta melhor um produto, a mulher consegue descrever, por mais técnico que ele seja, várias diferenças, várias nuances de um mesmo produto e colocar aquilo à venda de uma forma não só como um produto. Eu não estou só bebendo uma água, eu estou matando a minha sede. Né? Então, a mulher ela também, na área de vendas, ela se dá muito bem com isso. Recursos humanos, que é a minha área, né? Atualitar praticamente, né? Só tem mulher. Então, recursos humanos é uma área também de grande interesse, até porque nós precisamos lidar muito com conflitos na relação de trabalho. E a mulher também tem muito mais zelo e cuidado com o próximo nesse sentido. Então, RH é uma área muito ampla e cheia de mulheres, até porque se alguém vem reclamar
ou às vezes de um vale transporte, ou não entendeu o holerite, porque não sabe ler um holerite e tá tudo certo não saber, o homem vai falar: "Lê aí, tá escrito", a mulher vai lá: "Não, aqui tá escrito que são seus dias trabalhados, são tantos dias". Então ela tem essa paciência um pouco maior, né. Áreas administrativas em geral, justamente pelo cuidado e pelo zelo que a mulher tem muito a mais um serviço de maior qualidade, e existem sim, né, eu falei de indústrias de produção, existem sim indústrias que preferem mulheres, mas a realidade é que ainda 70% das pessoas, contratadas na indústria para uma linha de produção é do sexo masculino. Perfeito. Bom, gente, para a gente encerrar, acho que a gente precisa de algumas dicas, né? Acho que é essencial para você, mulher aí que está querendo voltar ao mercado de trabalho, se reinserir, porque de repente trocou de profissão, né? E precisa aí de algumas dicas de como voltar com tudo para o mercado de trabalho, Aline. Quais são as dicas que você pode deixar aqui para as nossas telespectadoras ou até para todos os telespectadores em geral, né? Para quem deseja voltar ou até ter uma atuação muito legal de destaque no mercado de trabalho. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo para todo mundo é: não tenham medo e não se escondam. A gente já vem de uma coisa de preconceito, de discriminação e acha que não somos capazes. Nós somos capazes. Então, o primeiro passo é: não tenham medo e não se escondam. Façam o seu currículo de uma forma que você esteja se vendendo. O seu currículo é o seu marketing. Então, se você precisa, em algum momento, fazer uma venda, a venda perfeita é vender a você mesmo. Qual é? Quando a gente sai com a família, com amigos, tá num ciclo de relacionamentos, eu sempre falo que a gente se vende, né? Ah, eu quero fazer uma nova amizade, quero. Enfim, a gente se vende. Por que que no currículo não? Então, sim, encham o currículo de vocês de informações que são relevantes e que vão fazer o recrutador, a recrutadora, a pessoa que está ali 7, 15, 20 segundos tentando achar palavras-chave no seu currículo, façam com que ela enxergue aquilo de bom em você. Também, independente de serem cursos pagos ou não, outra dica que eu sempre dou é que a gente tem um monte de canal de youtuber, a Fundação Bradesco tem cursos gratuitos, o próprio site do Planalto tem um monte de cursos gratuitos, site da Fazenda Federal, Receita Federal tem cursos gratuitos. Então, muitas vezes, a falta de possibilidade de pagar um curso não é motivo para você não ter uma especialização. E todos eles são em EAD. Então, também nem preciso sair de casa. Enquanto eu estou lavando a louça, dá para deixar o celular na pia da cozinha, aí fazendo alguma coisa e aprendendo alguma coisa nova. Eu falo para todo mundo que o aprendizado e o estudo é a base do nosso crescimento. A educação é a base do nosso crescimento. E a educação não é só dentro da escola. A educação é no nosso dia a dia. Então, não tenham medo, estudem e realmente procurem na área que vocês têm interesse. Procurar um emprego naquilo que eu não gosto, daqui 3, 4 meses eu estou com ansiedade, depois vem o burnout, depois vem uma série de outras doenças que a gente sabe que estão cada vez mais visíveis na nossa sociedade. Então fica aí, né, gente, algumas dicas para vocês que estão interessadas em ter uma posição de destaque ou até de poder mesmo dentro do mercado de trabalho. E para todas as mulheres, o recado é esse, né, que a Aline deixou. Não tenham medo, gente. Se joguem mesmo. Nós, mulheres, somos capazes de achar muito mais e conseguir fazer muito mais do que a gente às vezes pensa que pode, tá? Nós temos sim toda essa capacidade. E é por isso que agora nós vamos encerrar. Ah, gente, acabou o nosso programa, passa muito rápido. Aqui é sempre assim, quando o papo tá ficando muito legal, a gente encerra. Mas eu quero agradecer a vereadora Inês Paz, que novamente esteve aqui presente, discutindo um tema tão importante, né? Tanto para a nossa Mogi das Cruzes, quanto para nós mulheres. Então, vereadora, muito obrigada novamente por estar aqui, por trazer uma convidada tão importante. Eu que agradeço e esse programa ele está indo, né, no mês de maio e passou aí o 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Dia Trabalhadora. Eu estive lá na comemoração do 1º de maio e foi anunciado, apesar que já tinha sido notícias, que o presidente Lula ele sancionou a lei, né, do trabalho igual, salário igual para trabalhar igual entre homens e mulheres. E ele deu uma notícia assim, que é até interessante, que as pequenas, médias, não as grandes empresas, forneceram a quantidade de mulheres que tem
não tiveram problemas. Agora, as grandes empresas, elas ainda não apresentaram aí a quantidade de mulheres. Então, fica essa dica, sabe? Como a Aline colocou, ser empreendedoras é saber, você precisa ter recurso para investir. Importante fazer curso? É importante, mas não quer dizer que aquele curso vai te tornar empreendedora, porque essa é a mensagem que a gente vê, principalmente nessa administração daqui de Mogi das Cruzes. É isso, vamos agradecer também a nossa convidada. Aline, muito obrigada por todo o conhecimento, pelas dicas, né, e pelas informações. É sempre muito legal entender o que está acontecendo, principalmente no mercado de trabalho, que todos nós precisamos dele, né, gente? Não tem como. Não tem como mesmo ficar fora. Eu agradeço muito, Dri, agradeço, vereadora. Eu acho que assuntos como esse sempre devem estar em pauta. Agradeço hoje estar aqui com vocês gravando. Eu sei que é uma oportunidade enorme e eu espero ter podido ajudar aí um pouquinho a mulherada que está em casa vendo a gente e que está buscando uma oportunidade de empregabilidade, né, no nosso município, de uma recolocação no mercado de trabalho ou uma transição de carreira, uma mudança de cargo, salário e tudo mais. Sim, com certeza, gente. Então, nós esperamos que vocês tenham gostado do tema de hoje. Novamente, vocês já sabem que o nosso programa leva discussões muito importantes e pertinentes da nossa sociedade, da nossa Mogi das Cruzes, e entender também como que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem atuando em prol destes assuntos. Quero agradecer novamente, então, as nossas convidadas aqui, a vereadora, a Aline e a companhia e a audiência de todos vocês. Lembrando que este programa do Mulheres em Pauta estará disponível no canal do YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Este programa acabou, mas ainda tem muito mais vindo, tá? Espero vocês no próximo. Até mais!